acender as luzes de Hanukkah e depois vamos estar também fazendo o cerimonial de Rosh Chodesh. Hoje inicia-se mais um mês. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam asher קידשנו במצוותיו וציוונו בחגים מאת Hanukkah. Ele fez o Adonai, nosso Deus, e o universo, que nos santificou com os seus mandamentos e nos ordenou acender a vela de Hanukkah. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam שעשה ניסים לאבותינו בימים כ"ח בזמן הזה. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, em universo, que fez milagres para nossos antepassados naqueles dias, nesta época. Ainda então, queridos, vamos fazer a bênção da lua nova deste mês de Tevet, mês que nós desejamos que sejam abençoados esses 9 dias que se iniciam a partir de hoje. Então nos diz aqui a bênção da lua. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher b'ma'amaru barash hakim uveluar pivko seva lok uzemanatan lachen shelo yeshanu et tafkidam sasinu simechim לעשות רצון קונה פועל אמת שפעולת אמת פעולה לבנה ענק שתתחדש עטרת תפארת להפסיק ואתם שכן עתידים להתחדש כמותה ולפאר ליצירה על שכבוד מלכותו ברוך אתה Adonai Mechadesh Rodashim. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que com sua palavra criou os céus e todos os seus exércitos, com um sopro de sua boca, um decreto e tempo designado, ele deu-lhes, a fim de que não se desviem de suas tarefas. Eles se regozijam e estão felizes quando cumprido os desígnios de seu Criador. Seu Criador é sincero e sua obra é sincera. Ele também ordenou que a lua esteja renovada mensalmente, uma coroa de glória para aqueles que têm sido apoiados pelo Eterno desde o início, porque eles serão renovados como ela, a fim de glorificar seu Criador pelo nome glorioso de seu reinado. Bendito sejas tu, Eterno, que renovas os meses. Amém. Agora, para cá, o toque do chofar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher קידשנו במצוותיו וזבנו לשמוע קול שופר. Amém. Bendito sejas tu, nosso Deus do universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste ouvir a voz do chofar. Amém. Xixi, a bênção, xixi,
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהשארנו והקימנו והחיינו לזמן הזה. Amém. Bendito sejas tu, nosso Deus, Rei do universo, que nos conservaste em vida e nos amparaste e nos fizeste chegar a esta época festiva. Amém. Eterno Elohim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, tu possas usar o teu vaso nessa hora, a entrega da tua palavra. Ministra sobre a sua vida e sobre as nossas. Nós que estamos e aqueles que nos assistem agora e posteriormente, manifestando a tua Shekinah, abrindo o nosso entendimento, para podermos assim entendermos o teu propósito da tua Devar Elohim nessa noite. Seja, portanto, glorificado e exaltado nas nossas vidas. Nós choramos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Também gostaria de agradecer ao nosso Deus. Deixa que os irmãos ficassem um pouquinho de pé, antes da gente entrar com a palavra do Senhor. Nós clamamos em nome de Yeshua HaMashiach para os irmãos que estão em casa, para os irmãos que estão aqui, que haja unção, haja adoração, haja libertação. E a única coisa que liberta é a verdade. Que o Senhor venha tirar dos nossos corações, irmãos, todo espírito que não gosta de ser chamado atenção. Que o Senhor venha tirar dos nossos corações todo espírito de que nós não estamos errados. Todo espírito de fraqueza. E o Senhor venha tirar dos nossos corações esse espírito que tem agido no coração do povo de Deus, um povo que tem estado fraco, porque não tem suportado, Senhor, ouvir a verdade. Decantarabassuriano, nós clamamos em nome de Yeshua, que o Espírito Santo de Deus venha trazer um amor tão grande da parte do Senhor, para que possamos ouvir a verdade, porque a única que liberta é a verdade, que liberta a nossa vida completamente, e trata os nossos corações, e trata as nossas mentes, e trata todas as doenças, e trata todas as enfermidades, e trata todas as feridas. Em nome de Yeshua, traz sobre nós o amor de Deus no coração dos irmãos que estão ouvindo, no coração das pessoas que estão ouvindo, no coração dos irmãos com aqui um amor tão grande da parte do Senhor. Que haja, Senhor, um reconhecimento, que haja, Senhor, uma transformação verdadeira na vida de cada um de nós, Senhor. Porque tu te agrada de aroma suave, de incenso agradável. E nós queremos oferecer esse incenso a Ti, Pai. Verdadeiro. Em nome de Yeshua, vai trabalhando no profundo do nosso ser. Em nome de Yeshua, nosso Salvador. Amém. Hoje é um dia muito especial para mim. Eu coloquei no meu coração agradecer ao Senhor por 2 anos de chamado pastoral, como pastora. E o pastor ele tem a função de cuidar das ovelhas do Senhor. E eu
espero que eu consiga em Deus, né, com muito amor, né, e temor ao Senhor, cumprir essa vocação. E espero que Deus, que meus pais também vivam bastante para me ajudar nessa estrada. E os irmãos também aqui, né, porque a obra a gente não faz sozinho. A gente faz a obra com o corpo, né? Cada um tem a sua função dada pelo Espírito Santo de Deus. E teve uma frase que eu ouvi durante essa administração de Hanukkah que veio assim dentro de mim: Deus não multiplica o que não tem. Ué, para Deus fazer alguma coisa, Deus não é mágico. O mágico, ele é ilusionista, né? O mágico, ele manipula situações, né? E geralmente o mágico, ele traz facilidades, né? Como a gente vê nos filmes, né? O gênio da lâmpada, pede o que você quiser. Gente, presta atenção. O gênio da lâmpada, você só tem um trabalho de kit. Aí só aquela lâmpada lá, e aí aparece aquele ser sobrenatural e fala: pede o que quiser, que eu te darei. Tem um ser que faz isso, né? O nome dele é Hasatã. Ele aponta pra gente o que você quer. Não é isso? O que você quer, Rodolfo? O que você quer, Aroá? O que você quer, Samuel? A gente tem um adversário que ele fala: é só você me adorar. Você quer din-din? Só você me adorar. Só você se render a mim. É só se você se render ao que o mundo faz. É só se você se render. Para que você vai resistir? O que você ganha com essa resistência? Ninguém está com você, não. Você vai perder. Esse aí é o Hasatã falando para mim e para você que não vale a pena servir ao Senhor, porque Ele possui poder. Agora, Deus, o Adonai Sebaot, o Senhor dos Exércitos, Ele só multiplica o que nós temos. E aí vai o nosso trabalho. Ele não é gênio da lâmpada, embora Ele possa todas as coisas, pelo poder da palavra dele, tudo se fez. Mas Ele tem a nossa parte também. Quando Deus criou Adão, Ele criou toda a habitação para ele. Mas Adão, a partir do momento que ele tomou ali o fôlego da vida, Ele deu uma ordem para Adão. Agora é sua parte. Agora é a nossa parte, para nós vermos a glória do Senhor na nossa casa, na nossa congregação, no país em que estamos, em Israel. Irmãos, olha quantas maravilhas Deus está fazendo em Israel, irmãos. Os inimigos estão se entregando. Isso é fruto de jejum e oração. Isso aí não é fruto porque o poder velho, até porque a gente tem visto que as pessoas não têm apoiado o povo de Israel. Pelo contrário. Né? E assim é conosco. Se você está esperando o apoio do homem para você vencer, para você conseguir alguma coisa, você está esperando errado. Busque o apoio que vem do Senhor, mas Ele não vai te dar o que você não tem. Ele vai multiplicar o que nós já temos, o que Ele já nos deu, né, para a glória dele. E quando veio essa palavra, gente, não é uma palavra grande, mas eu fiquei assim, feliz como o Senhor teve misericórdia de mim, porque como os irmãos já viram em 2 Reis 4, a gente já leu essa passagem algumas vezes, né? Mas eu tenho um livro especial de José, Flávio José, é um historiador. E ele fala desse momento que nem a Taná explica assim, ao fundo o que ele disse. Eu achei interessante isso. Está em 2 Reis 4, a gente vai falar, né, do azeite, né, irmão? Hanukkah é época de azeite, né? Azeite de oliva, não é qualquer azeite.
Eu vou ler um pouco desse comentário que Deus me ajudou a achar esse comentário. Eu vou ler um pouquinho do que Flávio José disse. Ele disse o seguinte: a viúva de Obadias, né? Guarda esse profeta Obadias. Ele era mordomo do rei Acabe, rei de Israel. A viúva de Obadias, mordomo do rei Acabe, veio dizer ao profeta Eliseu que, não tendo meios de restituir o dinheiro que seu marido havia emprestado, olha só, havia emprestado para alimentar os 100 profetas que, como Eliseu devia saber, ele salvara da perseguição de Jezabel. Os credores queriam tomá-la, a mulher dele, como escrava, e também com seus filhos. E por causa dessa dificuldade em que se encontrava, recorria ao profeta Eliseu para rogar que tivesse piedade dela. Eliseu perguntou-lhe se ela possuía alguma coisa. A mulher respondeu que só lhe restava um pouco de óleo. Flávio José, ele começa relatando essa história, porque o foco dele era falar sobre o profeta Eliseu, né? Porque eles foram profetas Elias e Eliseu, que possuiu a mesma unção do profeta Elias. Foi tão grande, foi tão marcante, que ele escreveu e mostrou com detalhe essa situação que aconteceu. Então o profeta Eliseu, perguntou se ela tinha alguma coisa. E a mulher respondeu que só lhe restava um pouco de óleo. O profeta então mandou-lhe que tomasse emprestado dos vizinhos algumas vasilhas vazias, fechasse a porta, olha os detalhes, irmãos, do quarto e enchesse os vasos com óleo, com a firme confiança de que Deus os encheria a todos. Que ela fez o que ele ordenou e a promessa do profeta realizou-se. Ela foi contar-lhe o resultado. Bom, ela fez o que ele mandou, o óleo estava ali. E agora? Ele disse então que vendesse o óleo, uma parte do dinheiro serviria para pagar as dívidas e o resto deveria ser guardado para sustentar os filhos. Assim, ele satisfez a pobre mulher e livrou-a da perseguição dos credores. O nome desse profeta era Obadias. Aqui no Tanar, né, 2 Reis 4, é muito curtinho, gente. Fala, vou ler também. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, que aqui José fala que era Obadias, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Irmãos, os filhos dos profetas, eles tinham as mesmas unções dos profetas. E esse Obadias, além de ele salvar aqueles cocaníneos, aqueles sacerdotes, ele também era muito usado por Deus para operações maravilhas. Só que ele veio a falecer, né? Ela ficou viúva. Ele era mordomo do rei. Ele temia a Deus. Olha, irmãos, olha a fidelidade de Deus até quando a gente morre, tá? Irmãos, isso aqui é uma esperança, porque faz toda a diferença em vida você escolher temer a Deus, porque mesmo quando você vier a falecer, o Senhor vai guardar a sua família. Seja você o patriarca, a matriarca, não importa quem você seja, Deus vai guardar a sua família. E veio o credor a levar os seus 2 filhos para serem servos. Quer dizer, Deus, Ele não nos livra dos credores. Se a gente tem dívida, a gente tem que pagar. Se a gente tem problema, a gente tem que resolver. Ele não é o gênio da lâmpada que você vai orar e dizer: Senhor, vai lá com que alguém
da nossa fé? Eliseu lhe disse: que hei eu de fazer? Eu fiquei pensando, eu não sei qual é a situação financeira de Eliseu. Eu não sei. Não sei se ele era um profeta com muitos bens, com poucos bens. Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque se entre nós, entre o povo de Deus, vir alguém te perguntar: poxa, eu estou com dívida. Eu estou com dívida. Então, o que ela está querendo? Ah, está querendo dinheiro para pagar a dívida. Imediatamente eu lembrei de quê? De Kefa. Eu não tenho nem ouro, nem prata, mas o que eu tenho, te dou. Ele tinha o quê, irmãos? Ele tinha o poder de Deus. Aquele homem levantou pela palavra de Deus através dele, Deus usou ele. Aquela pessoa não foi curada assim do nada. Deus usou o que tinha. E quem que ele tinha? Kefa. E será que nós somos essa porção que Deus quer usar agora para realizar maravilhas? Ele falou: declara-me o que você tem em casa. Irmãos, o que vocês têm? O que você tem? Você tem fé? Você tem bem? O que você tem? Você tem família? Você tem saúde? O que você tem? Ela diz: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então, ela tinha uma botija de azeite, de material. O que você tem de material para apresentar diante do Senhor? O que você tem de espiritual? O que você tem de material? O que você tem? Ah, Senhor, não tem nada. Não. Você tem alguma coisa. Que Deus não vai te despedir de mão vazia. Mas o que você tem? Ah, você tem um pouquinho de azeite? Então, vamos para o milagre da multiplicação. Amém, irmãos? Vocês estão fraquinhos hoje. Amém. Vai. Pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Achei interessante isso. E deita o azeite em todos aqueles vasos e põe a parte que tiver cheio. Eu lembrei imediatamente do que Yeshua ensinou. Quando vocês forem orar, entra no teu quarto. Por que ele fala no quarto, irmãos? Porque essa multiplicação, ela precisa ser o quê? Secreta. Ela precisa ir pública. As pessoas vão ver o resultado, mas elas não vão ver a multiplicação. O profeta mandou lá pedir os vasos, que eram os meios. Qual é? O que você tem? Material. O que eu tenho material? O que eu tenho espiritual? Você vai apresentar isso diante de Deus. Quando você apresentar isso diante de Deus, eu creio que Yeshua vai te dar direção. E vai ser os vasos, vai ser os meios. E nesses vasos, irmão, você, no teu secreto com Deus, no lugar de intimidade com Deus, você ali pede para o Senhor multiplicar aquilo que você tem. Pode ser material, pode ser espiritual, é o que você tem. Pede para o Senhor multiplicar o que você tem. E a partir disso, ela fez, ela obedeceu, e aí eles lhe traziam vaso, ela enchia. Deus foi agindo conforme a fé dela. Ela não olhou aquele pouquinho de azeite que ela tinha. Às vezes a gente olha um pouquinho do nosso dia e, cara, você não vai nem para pagar a luz. Vai dar não, vai dar ruim. Amados, servimos ao Deus vivo. Tu paga a luz, tu paga aluguel, tu paga a água, tu vai dar sobra para sobrar, comprar sorvete. Olha aí, irmãos. Pega o que você tem, apresenta diante de Deus, e Deus vai multiplicar, no nome de Yeshua, tudo aquilo que nós temos, irmãos. E esse azeite foi multiplicado. O azeite não parou enquanto tinha vaso. O azeite não parou enquanto tinha vaso. Quanto mais você investir na obra de Deus,
Quanto mais você investir na obra do Senhor, está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 11, o melhor lugar para você investir as suas finanças é na obra de Deus. Aleluia. Deixa eu ver aqui, 1 Coríntios, não, acho que 2 Coríntios 7, eu não anotei isso, eu estou lembrando aqui agora. Aleluia, 8. Primeiro, no capítulo 8, vai falando sobre a coleta para os pobres. Irmãos, a gente tem que cuidar dos irmãos mais necessitados. Mas se a gente só fica olhando, pô, não vai dar para mim, não dá para mim dar, não vai sobrar para mim, é aí que tem que entrar a tua fé, é dividir o que você tem. E Deus vai multiplicar. Você apresenta diante do Senhor, Senhor, eu tenho isso aqui, o que o Senhor quer que eu faça com isso aqui? Vai lá e faz, irmão. Deus não vai deixar faltar para você. Sabe quando falta? Quando a gente cerra a mão. Aí falta. Quando a gente fecha o nosso coração, irmãos, as coisas acabam. Eu tive uma experiência no retiro, Alessandra. Comprei uma caixa aí, não lembro qual. Uma caixa de cereal. Eu tinha vários, né? Eu não dividi com ninguém. Ninguém. Vocês acreditam que aquela caixa de cereal estragou? Estragou. E é uma coisa simples, mas o Senhor mostrou para mim, quanto mais você retém, mais falta. O Senhor sopra, estraga. Irmãos, a porção do maná é ali que Deus ensina ao povo se eles confiam nele ou não. A ordem era o quê? Colher todo dia, do sexto dia, você podia colher a mais, em dobro. Mas, quem fazia isso nos outros dias, que acontecia? Estragava. Todos os dias. E a Torá é bem clara, que fala, se a família era grande, não sobrava. Se a família é pequena, não faltava. Isso o Senhor está nos ensinando. Você tem que aprender a confiar em mim. E isso, irmãos, é na prática. Isso aqui não é lendo. A leitura é para nos ensinar a acrescentar fé no nosso coração. Porque a gente vai se provar. Você vai dar o que você tem? Isso eu pergunto. Você vai dar o que você tem? Nós vamos dar o que a gente tem? Porque nessa passagem de 2 Coríntios 8, a gente viu aqui na porção do Caná que foi uma necessidade. Aquele homem temia a Deus, aquele homem era servo do Senhor, ele ia aparecer. Aquela viúva não podia ficar desamparada. E você acha que Deus ia desamparar ela? Não ia. E Eliseu foi usado por Deus naquilo que ele tinha. Ele tinha o poder de Deus. Ele tinha o poder de Deus. A palavra diz lá no livro de 1 João, se alguém vier com necessidade, eu não tenho que orar, eu tenho que suprir a falta da pessoa. Mas se eu não estiver em casa, naquele momento, o que eu faço? Eu não posso despedir uma família. Pelo menos o poder de Deus ela tem que receber. Mas não só, irmãos, não só. Em 2 Coríntios 8 fala que temos que ter prontidão de vontade. Irmãos, é você ter esse amor, esse zelo no teu coração de dar. Será aceita segundo qualquer que tem, não segundo o que não tem. Irmãos, Deus não pede o que a gente não tem. Isso para mim, o Senhor me ensinou já tem um tempo, eu fico feliz. Hanukkah, na época da Iguapa, o Senhor me pediu uma oferta. Eu falei, e agora? Eu não tenho dinheiro para dar essa oferta. Irmãos, eu trabalho até com meu pai. Eu falei, e agora? Eu não tenho dinheiro para dar essa oferta. Como é que eu vou fazer? Eu orei. Eu falei, Senhor, eu tenho que dar oferta para você, cara. Eu tenho que dar, não, mas eu queria dar. Não é aquela coisa de, eu
Senhor, eu não tenho, eu quero dar, e agora? Como é que eu faço, Senhor? Eu botei o joelho no chão, falei, Senhor, eu não quero dar, eu quero pedir minha mão, não tenho não. E era para me trazer um sonho. Eram 100, gente, 100 sonhos. Eu falei, caraca, 100 horas, 50. E agora? Ai, eu orei, gente. Hashem é tremendo. Naquele dia que eu orei lá no coração, eu tinha festa, né? Eu tinha o dia certo para levar meu neto. Não tinha chegado ainda. Naquele dia que eu orei, irmãos, foi naquele dia. Se eu não me engano, foi naquele dia. Veio a minha professora de hebraico, falando, ei Camila, tem um dinheiro aqui comigo das trufas, estou pedindo para você dar aqui o valor, gente. O dinheiro do sonho. Maravilhoso. Ele viu a disposição do meu coração que eu queria entregar. Mas eu não tinha. Então, o Senhor precisa ver em nós o quê? Prontidão de vontade. Você realmente quer dar? Você realmente quer fazer? Eu tinha a vontade, mas eu não tinha dinheiro. Eu falei, Senhor, e agora? Ele proveu, irmão. E olha, era um dinheiro que eu nem lembrava mais. E nunca tinha cobrado ela. Ela foi naquele dia, na festa, né? Que a gente é por acaso, não era mesmo. E ela entregou o dinheiro que eu precisava para ofertar ao Senhor. É 2 milagres, não é? Aí a gente fica, pedir, dá-se-vos-á, buscar e achareis. Mas você pede. Ou fica, não tenho, Senhor, não. Espírito de autocomiseração. Isso não tem de Deus. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. Então, a primeira coisa é a prontidão de vontade. Vai ser aceito, Deus vai receber essa oferta. E aí pode ser uma tzedakah, você faz uma doação, às vezes é uma visita, não importa. Tem que ser aceito segundo qualquer tem e não que não tem. Eu não vou pedir uma coisa para você que você não tem. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e voz opressão. Meu pai sempre ensina, irmãos, tem que ser voluntário. Meu pai sempre fala, tem que ser voluntário, não pode ser obrigado. E realmente, para não ser aquela coisa imposta, que fica, eu tenho que fazer, irmão, da Torá ensina na porção terumá, aqueles que, isso deixou bem claro. A gente não sabe se todas as pessoas que saíram do Egito ofertaram para o biscão ser levantado, a gente não sabe. A gente sabe que todas as pessoas que saíram do Egito saíram com bagagem, saíram com ouro, saíram com prata. Agora, quem deu o tabernáculo ser levantado, a gente não sabe. Uma coisa que a Torá diz, aqueles que tinham espírito voluntário. Então, esse espírito, essa prontidão, eu quero servir ao Senhor. Então, irmão, você precisa diante de Deus que Deus vai te usar do jeito que Ele quiser. Existem tantos ministérios, existem tantas formas de Deus agir. Eu quero abençoar a obra de Deus, mas eu não tenho dinheiro, eu não sei como. Pede para o Senhor te mostrar como, porque Ele vai te mostrar. E você vai ser um abençoador da casa de Deus. Você vai ser um abençoador do reino de Deus. A palavra vai ser apregoada através da sua vida. Deus vai te usar do jeito que Ele quiser, à medida da sua fé. Amém? Mas para a igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Mas não é essa passagem que eu quero falar. Essa que eu quero dizer. Como está escrito, o que muito colheu, não teve demais. Versículo 15, 2 Coríntios 9, 15. O que muito colheu, não teve demais. E o que pouco, não teve de menos. Está falando do maná. Mas graças a Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito. Aí lá no versículo 6. E digo isto, o que semeia pouco, pouco também se fará. Se aquela mulher olhasse para o azeite dela, só tem um pouquinho, só tem um tiquinho aqui, ó.
Isso aqui, ungir 100 pessoas, não vai não. Humanamente, né? Vamos imaginar que ela tinha só isso aqui. Para encher vasos, aqueles vasos de azeite, aqueles vasos de barro, não tinha que ter fé. E a palavra é bem clara: enquanto tinha vaso, tinha azeite. Enquanto você vai dando, enquanto você vai abençoando, enquanto você vai fazendo, vai ter azeite. Aleluia! Enquanto você for fazendo, enquanto você for abençoando, o dia que você falar, não dá. Bom, acabou, parou. Parou o azeite. Aleluia! O que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, em abundância ceifará. Irmãos, quantos testemunhos você já ouviu do poder e do mover de Deus operando maravilhas? Deus, Ele quer ver a disposição do nosso coração, Ele quer ver a nossa emuná, Ele quer ver a nossa confiança, até que ponto nós vamos nos entregar para Ele. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza. Ó, se começar com a tristeza, não. Cessou o azeite. Ou por necessidade, eu vou dar mais tempo com a mesa, meu Deus, vai me faltar. Também não. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Ele ama. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. O que me chamou a atenção, que Deus operou aquela maravilha na vida dela, porque Obadias era fiel. Ele deu do pão dele para aqueles sacerdotes não morrerem. E nós? E você? Se a gente só fica, não, é meu, eu vou ficar aqui, eu não quero fazer nada, você quer ver multiplicação de quê? Não quer fazer nada? Não quer dar nada? Não quer dar tempo? Não quer dar bens materiais? Não quer nada? O que você vai multiplicar? Não vai acontecer. Deus foi fiel ao Obadias até a morte dele. A mulher dele pagou a dívida e ainda viveu do azeite que tinha. E é isso que vai acontecer comigo e com você. Isso vai acontecer comigo e com você à medida que nós crermos nele, à medida que nós confiarmos nele. Ele disse que não vai nos abandonar. Nosso pai e nossa mãe podem nos abandonar, mas a palavra do Senhor não vai nos abandonar. Não vai faltar. Vai faltar sim, se a gente reter. Mas se a gente der com alegria, nada faltará. Amém, irmãos? Então, irmãos, assim, esse profeta, pelo poder de Deus, ele satisfez aquela pobre mulher, livrou ela da perseguição dos credores. Esse profeta também, que era Obadias, me chamou muita atenção, né? Porque a palavra fala, anda com o sábio e você será mais sábio. Ele andava com um profeta poderoso, ele se tornou um profeta poderoso. Você quer ser um profeta de Deus, você quer ser um pastor abençoado, você quer ser uma pessoa fiel, você tem que dar pessoas fiéis. Se você anda com uma pessoa infiel, você vai ser uma pessoa infiel. Não tem aqueles casos de traição? É muito difícil. É comum, né? A pessoa trai a reação da outra. Tá irritando. Mas quando você anda com uma pessoa fiel, você incentiva o que? A fidelidade. Se você anda com uma pessoa sábia, você incentiva a sabedoria. Você anda com uma pessoa do eterno, você incentiva a ser mais do eterno. Não adianta, a companhia, ela é poderosa. As amizades são poderosas.
amém? Anda com o sábio, anda com o servo do Senhor. Enfim, o milagre aconteceu no secreto. Irmãos, isso é importante. Você não precisa pregoar para todo mundo, ai, pelo amor de Deus, eu não tenho, que não precisa fazer isso. Vai a quem você tem que ir. Ela foi até o profeta. Vá até pessoas servos do Senhor para orar com você. Pessoas que são tementes a Deus, pessoas que são autoridade. Não fique falando dessas coisas para as pessoas. Não fique espalhando isso em redes sociais. Não fique falando para a sua família. Principalmente se a sua família é incrédula. Porque ela podia ter se vendido e trabalhar escravamente para pagar aquela dívida. Porque era a solução que ela tinha. Mas ela recorreu ao servo do Senhor. Então, se você está com essa dificuldade, você tem que recorrer a pessoas do Eterno. Para que elas no Senhor possam te dar a direção, e isso a palavra nos ensina, que Deus levantou os sacerdotes para isso. Para nos orientar o que devemos fazer. E no Senhor você vai fazer o que for orientado. E no secreto Deus vai operar maravilhas. E aí depois disso, irmão, você conta, irmão e irmãs do Senhor, as maravilhas que Deus fez na tua vida. Depois você conta o que Deus fez. Para finalizar, Obadias tinha um excelente histórico diante de Deus. Eliseu, não sabíamos se ele tinha bens ou não, mas o milagre foi somado a um conjunto de ações. Ela teve que agir, ela teve que pegar os vasos, ela teve que encher os vasos e ela teve que vender os vasos. Tá, irmãos? Então, o milagre do Eterno trabalha com a nossa fé. Você vai se levantar cedo, você vai procurar isso. Se você foi orientado dessa forma, faz assim. Levante cedo, faça o jejum. É um trabalho, é algo específico. Lembra da palavra de Queda? Senhor, eu pesquei a noite inteira, não consegui nada aqui, nesse lugar. Mas, sobre a palavra do Senhor, eu vou lançar isso. O que aconteceu? Não foi multiplicação? Faz toda a diferença. Nós precisamos ter essa ousadia. E durante esse processo, Hashem operou a maravilha. Então a maravilha do Senhor é acompanhada das nossas atitudes. Então o Senhor não é gênio da lâmpada. Para de ficar orando e pedindo a Deus para resolver as coisas para você. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que se levantar. Você tem que dizer, Senhor, o que eu tenho que fazer? Para os vasos, o que eu preciso procurar? E Deus vai te mostrar. Ele vai te orientar o que você vai fazer. E você vai ser um abençoador. Obadias, ele era filho de profeta, não era rico não, irmãos. Mas ele alimentou 100 sacerdotes. Morreu e Deus foi fiel à família dele. Você quer ter grito, quer ter aliança com o Senhor? Faça a sua parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus não vai resolver os nossos problemas. Ele pode? Pode. Mas a gente tem que ter a nossa fé também, praticar. Nós temos que botar a alinhação. Nesse dia 25 do mês de Kislev, que já passou, foi o primeiro dia, os macabeus realizaram com grande celebração a reivindicação do templo com a consagração de um novo altar. E os chamados Nertamid, que são as velas eternas, o fogo eterno, foi novamente aceso na menorá, o grande candelabro de 7 pontas no interior do templo. Mas o óleo de oliva consagrado para queimar na menorá era suficiente para manter acesa por apenas um dia. E levaria no mínimo uma semana para se preparar mais óleo. Um dia, uma semana. Com cálculo, a gente já falou aqui, a matemática de Deus não é a matemática do homem. Se você quer que Deus opere maravilhas segundo a matemática do homem, você não vai ver a glória do Senhor. Você quer ver a glória de Deus? Um óleo para um dia perdurar por 8 dias. Foi isso que aconteceu. Por um milagre de Deus Todo-Poderoso, o fogo na menorá continuou queimando por mais 8 dias. Tempo necessário para a preparação do novo óleo. Eles tiveram que preparar um novo óleo. Não é, Deus fez o milagre, o milagre ficou um mês, um ano. Foi não, eles tiveram que, botar a mão na massa. Eles tinham que bater aquele óleo puro, sem fumar.
casa. Para ter tempo, quando a gente ficou orando esse homem, o cara acaba não tem que dar Jesus, vai assumir. É assim, vai orando, vai fazendo a sua parte. Tem a nossa parte. E assim que o óleo, irmãos, eu creio que assim que o óleo é igual azeite, você sopa, acabou, a hora de trocar o óleo. Chegou o óleo puro. Mas tem a nossa parte. Então, irmãos, é muito importante a gente trazer Hanukkah para a nossa vida. Eu, graças a Deus, eu tive essa pequena experiência em Hanukkah. A gente teve experiência da minha mãe quase falecer, né? E a gente orava aqui todo dia, meia-noite, todo dia orando, clamando, fruto de oração do povo de Deus. Tantas pessoas nos ajudaram em oração, palavra em Hanukkah. E nós precisamos fazer a nossa parte. Hanukkah também. E Podestão, né? Aleluia. Para achar abençoador. E gostaria só de fazer uma observação para relação ao viúva. O profeta Davi deu a orientação a ela, o que ela deveria fazer. E ele ficou lá para ver se ela ia fazer. Não, ele foi fazer suas coisas. Voltou para sua casa. Ela falou com seus filhos, saíram os três a buscarem as botijas emprestadas. Como disse o pregador, ela teve ação. Mas junto com essa ação, ela teve o quê? O que ela teve? Emuná. A ação de emuná, esses dois trens, têm que andar juntos. Ela simplesmente podia não crer. O profeta falou isso para ela, mas caramba, eu vou pedir vasilha emprestada, para quê? Você só tem essa botija aqui? Ela não discutiu. Alguns podem até dizer, mas ela estava tão desesperada que ela acabou obedecendo. Não foi assim. Ela teve fé. Ela teve fé que as suas vizinhas emprestariam, porque ela estava devendo todo mundo. Ela teve fé que ela não seria algo constrangedor. Ela teve fé, ela apenas fez o quê? Obedeceu. O que o Davi havia dito para ela para fazer. E com isso, houve o quê? Ela começou a derramar. Naquela botija onde estava aquele óleo dela, o recipiente que estava, ela começou a derramar nas vasilhas. Começou a derramar. Quando estava já na última, ela perguntou: onde estão as outras? Acabou. Aí o óleo cessou. O suficiente, como já disse o vereador, para pagar os credores do seu marido, para pagar a todas as pessoas que emprestaram as vasilhas, eu tenho certeza, porque ela vendeu o óleo como? Se o óleo estava nas vasilhas. Então ela pagou as vasilhas aos seus vizinhos. E ainda sobrou muito dinheiro para o sustento dela e de seus filhos. É assim que Hashem faz. Ele apenas quer que nós creiamos. E algo muito importante que foi dito aqui: Hashem nunca pede aquilo que nós não temos. Você e eu sempre temos alguma coisa. E é nesta alguma coisa é que ele vai fazer a multiplicação. Baruch Hashem, por isso, palavra abençoadora para os nossos corações nesta sexta noite de Hanukkah, as comemorações de Hanukkah. Louvado, bendito seja o nosso Elohim, o nosso Eterno.
chegando ao final. E Maria que Adonai, Pispereza, Yahweh Adonai, Palaberta, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem Yeshua HaMashiach, Adonenu, Moshiach Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Hag Sameach Hanukkah. Amém.